pessoal, vamos continuar nosso estudo? Hoje iremos conversar sobre a parte 2 do livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Essa parte é de um artigo que foi publicado em fevereiro de 1922 na Revista Espírita. Leon Denis começou essa parte falando sobre a arte como meio de elevação e renovação, a arte como meio de aviltamento, o pensamento de Deus e fonte das altas e sãs inspirações. Mas calma, vamos por partes. Começaremos com a parte que fala sobre arte, meio de elevação e renovação. A arte, sob suas formas diversas, é a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. É o raio de luz que vem do alto e que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria, e nos faz entrever os planos da vida superior. A arte é plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual. A arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito antecipadamente as rotas para o céu. Quando a arte é sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Então, quando a arte é baseada numa fé sincera e no nobre ideal, ela nos eleva e nos conecta com a vida superior e vira uma fonte de instrução e aperfeiçoamento. Afinal, estamos conectados direto com o alto, com Deus. Agora vamos para a parte do texto que fala sobre arte como meio de aviltamento. Em nossos dias, muito frequentemente, ela é aviltada, desviada do seu objetivo, escravizada por mesquinhas teorias de escola e principalmente considerada como meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. Emprega-se a arte para adular as más paixões, para superexcitar os sentidos, e assim faz-se da arte um meio de aviltamento. Ou seja, a arte é aviltada quando ela está ligada a questões mundanas, quando se faz arte só porque vende, por exemplo. A parte que fala sobre o pensamento de Deus e fontes das altas e sãs inspirações está um pouco conectada, então vamos falar as duas juntas. O pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. As grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio, à custa de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo superior. Quase todas as grandes obras tiveram colaboradores invisíveis. A consciência dessa colaboração dá a medida da nossa fraqueza. O artista espírita conhece sua própria indigência, mas que acima dele abre-se um mundo sem limites, pleno de riquezas, de tesouros incalculáveis, perto dos quais todos os recursos da terra não são mais que pobreza e miséria. Purificando seu pensamento e seu coração, mais intensa a ação do alto, fazê-lo participar de suas riquezas pela inspiração e pela revelação e delas impregnar as obras que serão como reflexo da vida superior e da glória divina. Aqui eu li alguns trechos da parte que fala sobre o pensamento em Deus e as fontes das altas e sãs inspirações. E aí, Leon Denis nos diz que para conseguir essa conexão com Deus, para conseguir esse pensamento em Deus, a gente deve se recolher, ficar em silêncio para ter uma conexão um pouco melhor. Ele cita mais à frente alguns exemplos de artistas que fazem esse tipo de isolamento. E mais à frente ele nos diz que a maioria das grandes obras, a ação dos nossos amigos espirituais, que é fortificada através da prece e da nossa fé. E ao final, ele fala sobre o artista espírita, que é aquele que conhece todo esse mundo invisível, todo esse mundo superior e as inspirações que eles podem nos trazer. E aí fala que a gente pode purificar nossos pensamentos e coração para que esse laço, essa conexão com os amigos espirituais seja ainda mais forte, seja ainda mais intensa e para que a arte realmente reflita essa vida superior e a glória divina. Leon Denis continua essa parte falando sobre a inspiração e a elevação da arte e do pensamento.
Todos os estudantes do oculto sabem que uma onda de ideias, de formas, de imagens derrama-se incessantemente do mundo invisível sobre a humanidade. A inspiração se introduz suavemente em nosso intelecto, mistura-se intimamente ao nosso próprio pensamento, de tal forma que se torna impossível distingui-la. Ora, é uma irrupção súbita, uma invasão cerebral, um sopro que passa sobre nossas frontes e nos agita fortemente numa espécie de febre. Outras vezes, é como uma voz interior, tão nítida, tão clara, que parece vir de fora para nos falar de coisas graves e profundas. Uma corrente de forças e de pensamentos agita-se e rola em torno de nós, buscando penetrar nos cérebros humanos, dispostos a recebê-los, a assimilá-los, a traduzi-los sob a forma e a medida de suas capacidades, de seu grau de evolução. Uns o exprimem de uma forma mais ampla, outras de forma mais restrita, de acordo com suas aptidões, com a riqueza ou a pobreza das expressões que lhes são familiares e os recursos de sua inteligência. Homens de talento descrevem o estado vizinho ao de transe, onda ardente que os penetra. Então, nessa parte, fala um pouco sobre inspiração, como que ela se manifesta diferente nas pessoas de acordo com suas capacidades e o seu grau de evolução. Mais à frente, Stetta vai explicar um pouco mais sobre a inspiração, então não vamos aprofundar tanto aqui agora, tá bom? Já que falamos do Stetta, Leon Denis termina essa parte falando exatamente do comportamento de outros espíritos na presença do Stetta. Espíritos familiares do nosso grupo afastam-se com respeito e apenas se calam diante dele. O guia do médio vem e nos diz algumas palavras de amizade e de encorajamento. Nessa parte, Leon Denis deixa ainda mais claro a grandeza do espírito Stetta, a sua superioridade e a irradiação. Em resumo, a arte é de essência divina. Ela é busca, estudo e manifestação da beleza eterna. Ela vem e nos ilumina, mesmo com as limitações da Terra. A arte é plena de ensinamentos, de luz e revelações. Ela existe até nos pensamentos e liga os nossos corações. A arte bem compreendida nos eleva e nos renova, embeleza a nossa vida, nos sustenta e nos consola. Deus, com todo o seu amor, nos faz entrever por ela os planos da vida superior. Mas se liga nessa certeza, não importa se é música, pintura ou arquitetura, arte é a centelha que liga Deus às suas criaturas. Nos próximos vídeos, iremos falar sobre a terceira lição de Stetta. Acompanhe!